Neste trabalho, iremos falar sobre sistemas lineares e matrizes. O grupo é composto por Ana Carolina Pessoa, Daniele Bocardi, Gabriela Araújo, Michele Nascimento e Pamela Lorenzon. Sumário. Em sistemas lineares, iremos falar sobre conceitos, classificações e mostrar exercícios. Em matrizes, iremos falar sobre conceito, representação, elementos de uma matriz, tipos de matriz, operações entre matrizes e determinantes. Sistemas lineares são um conjunto de equações associadas entre elas, como mostra na imagem a seguir. A chave, do lado esquerdo, é um símbolo utilizado para sinalizar que as equações fazem parte de um sistema, e o resultado do sistema é dado pelo resultado de cada uma dessas equações. Os coeficientes das incógnitas são números reais, e ao mesmo tempo b também é um número real, o resultado. E esse b ele é chamado de termo independente. Sistemas lineares homogêneos são aqueles cujo termo independente é igual a zero. Portanto, se o termo for diferente de zero, indica que não é um sistema homogêneo. Classificação. Os sistemas lineares podem ser classificados conforme o número de soluções possíveis, lembrando que a solução das equações é encontrada pela substituição das variáveis por valores. Sistema possível e determinado é quando tem apenas uma solução possível, o que acontece quando o determinante é diferente de zero. Sistema possível e indeterminado é quando as soluções possíveis são infinitas, o que acontece quando o determinante é igual a zero. Por fim, sistema impossível, que é quando não é possível apresentar qualquer tipo de solução, o que acontece quando o determinante principal é igual a zero e um ou mais determinantes secundários são diferentes de zero. Os sistemas lineares são classificados como normais quando o número de coeficientes é o mesmo que o número de incógnitas. Além disso, quando o determinante da matriz incompleta desse sistema não é igual a zero. Agora eu vou resolver um exercício de sistema linear. Bom, resolva o sistema abaixo. 7x mais 3y é igual a 23 e 15x menos 2y é igual a 24. O que a gente tem que ter em mente? O x da primeira linha e o x da segunda são iguais, da mesma forma que o valor de y e o valor de y da primeira equação e o valor de y da segunda equação também são iguais. O que eu posso fazer para resolver? Eu posso tentar resolver da maneira clássica, que é eu ir procurando um valor que se encaixe nos padrões, ou eu posso resolver em forma de matriz. Neste caso, eu vou calcular o determinante desse sistema. Então, como que vai funcionar? Eu vou montar uma matriz e eu vou substituir o 7x por 7 e o 3y por 3, o 15x por 15 e o menos 2 por menos 2. O porquê eu faço com esses números em específico? Porque quando eu vou substituir os valores da equação na matriz, eu coloco a quantidade de incógnitas que eu tenho no meu sistema. Então, passando aqui para o lado, eu vou calcular a diagonal principal, que é 7 vezes menos 2, que fica igual a menos 14, e 3 vezes 15, que fica igual a 45. Porém, como eu estou calculando a diagonal secundária, o resultado fica negativo. Dessa forma, eu tenho que D é igual a menos 14 menos 45, que fica igual a 59. Ou seja, o determinante é diferente de zero. Nesse caso, o sistema é possível e determinado. Porém, eu também poderia continuar o meu exercício, onde eu calcularia o valor de x através da matriz dx e o valor de y através da matriz dy. Porém, como eu já vi que o sistema é possível determinado, eu posso parar por aqui. Matriz é basicamente uma tabela organizada em linhas e colunas no formato MN.
onde M, que fica na horizontal, representa o número de linhas, e N, que fica na vertical, o número de colunas. A função das matrizes é relacionar dados numéricos, por isso o conceito de matriz não é importante somente na matemática, mas também em outras áreas, já que matrizes têm diversas aplicações. Na representação de uma matriz, os números reais eles são geralmente inseridos entre colchetes, parênteses ou barras. No exemplo a seguir, venda dos bolos de uma confeitaria no primeiro bimestre do ano. Os dados numéricos que a gente tem é que bolo de chocolate em janeiro foi vendido a 500 unidades, fevereiro 450 unidades, e o bolo de morango em janeiro 450 unidades, em fevereiro 490 unidades. E aí a gente consegue ver que a tabela apresenta dados numéricos em duas linhas, que são tipos de bolo, e duas colunas, que são os meses do ano. E por isso ela trata de uma matriz 2 por 2. E a gente consegue ver também a representação a seguir, que tem 3 exemplos, entre colchetes, parênteses e barras, onde os dados numéricos são colocados em linhas e colunas. Elementos de uma matriz. As matrizes organizam os elementos de maneira lógica para facilitar a consulta das informações. Uma matriz qualquer é composta por elementos A e J, onde o I representa o número da linha e J o número da coluna que localizam o valor. Por exemplo, A21 seria o elemento da linha 2 e coluna 1. Tipos de matrizes. Matrizes especiais. Entre elas temos 4. A primeira, que eu irei falar, é a matriz linha, na qual a matriz é composta por apenas uma linha, como no exemplo A. A matriz coluna é a matriz que ela é composta por apenas uma coluna, como no exemplo B. Matriz nula é aquela em que a matriz é composta completamente por zero, ou seja, como no exemplo C. Matriz quadrada é aquela no qual os números de linha e de coluna são iguais, como vemos no exemplo D. Matriz identidade é aquela ao qual os elementos de uma diagonal principal são iguais a 1 e os demais são elementos iguais a 0, como podemos ver no exemplo abaixo. Matriz oposta ou simétrica. Essa matriz é obtida com a troca de sinais dos elementos de uma matriz conhecida, como por exemplo A e A negativo. Igualdade de raízes. É possível ver igualdade de raízes no exemplo A e B, no qual são do mesmo tipo e possuem elementos iguais. Matriz inversa ou matriz invertível é um tipo de matriz quadrada, ou seja, possui o mesmo número de linhas e colunas. Ela ocorre quando o produto de duas matrizes resulta numa matriz idêntica de mesma ordem. Adição de matrizes. Uma matriz ela é obtida pela soma dos elementos de matrizes do mesmo tipo. Então, se eu tenho a matriz A mais matriz B, a matriz que vai ser produzida como resultado é a matriz C. Então, aqui, matriz A mais B, mais a matriz B, né, vai dar uma igualdade que vai resultar numa matriz C. Então, você pega os dois primeiros valores das matrizes, 1 e 2. Então, na igualdade, você vai colocar 1 mais 2, que depois, transformando na matriz C, vai ter o resultado de 3. E faz isso com todos os números nas mesmas posições. 3 mais 0 vai dar 3 no final, menos 1 mais 3 vai dar 2 no final, 0 mais menos 1 vai dar menos 1 no final, na matriz C. As propriedades da adição de matrizes tem 4 no total. A comunicativa, que é A mais B, que é igual a B mais A. A associativa, que é A mais B mais C, igual a A mais B mais C. O elemento oposto, que é A mais menos A, igual a menos A mais A, que é igual a 0. E o elemento neutro, A mais 0, igual a 0 mais A, igual a A. Se o 0 for uma matriz nula, da mesma ordem que A. Subtração de matrizes. Uma matriz ela é obtida pela subtração dos elementos da matriz do mesmo tipo. E a subtração desses elementos, que seria A e B, resulta na matriz C. Na subtração, o que ocorre? Você vai ter que deixar a raiz B oposta. Por quê? A menos B é igual a A mais menos B. Então, você vai repetir a matriz A e a matriz B vai ficar com todos os números negativos menos o 0.
Então, vai ficar 1, 0, 2, 3 na raiz A, na matriz A, igual. E na matriz B vai ficar menos 2, menos 1, 0 e mais 4. E aí você vai fazer a igualdade, que fica 1 mais menos 2, 0 mais menos 1, 2 mais 0 e 3 mais menos 4. E a matriz C vai ter o resultado de menos 1, 0 e menos 1. Multiplicação de matrizes. A multiplicação de matriz, ela só é possível se as matrizes tiverem a mesma quantidade de números em linhas e colunas. Por exemplo, a matriz A, ela tem 2 colunas com 3 números, enquanto a matriz B tem 3 colunas com 2 números. Então, como vai acontecer a multiplicação? Você pega o primeiro valor da matriz A, que é 2, e multiplica pela primeira linha inteira de B. E daí você vai somar esse valor com o segundo número da matriz A, que seria 1, vezes a segunda linha inteira de B também. Então, fica 2 vezes 0 mais 1 vezes 2. Depois, 2 vezes 3 mais 1 vezes 1. Depois, 2 vezes 4 mais 1 vezes 3 e assim continua. Até haver a igualdade da soma, que vai estar lá 0 mais 2, 6 mais 1, 8 mais 3 e assim continua. Que somando esses valores, o total dá 2, 7, 11, 6, 3, 9, 2, 4, 7. O que acontece? Em multiplicação de matriz, também tem as propriedades igual a da adição. E são 4 no total também. A associativa, que é A vezes B vezes C, igual a A vezes B vezes C. A distributiva, à direita, é A vezes B mais C, igual a A vezes B mais A vezes C. A distributiva à esquerda é B mais C vezes A, igual a B vezes A mais C vezes A. E o elemento neutro, que tem o IN, que significa matriz identidade, que é A vezes matriz identidade, igual a matriz identidade vezes A, que é igual a A. Multiplicação de matriz por um número real. Como funciona isso? Aqui a gente tem a matriz A, 2, 1, 3, 4, 2, 1. E eu quero multiplicar essa matriz, mas não por outra matriz, mas sim por ela mesma. Então, o que eu faço? Vai ser 2 vezes A e eu vou multiplicar por 2 todos os números da matriz. Então, fica 2 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 2 e 2 vezes 1. Que vai dar 4, 2, 6, 8, 4 e 2. As propriedades que também existem, que são 4 também no total, são utilizadas com números reais, que a gente vai usar M e N, para a multiplicação das matrizes e no mesmo tipo, que é o A e B. Aí tem as seguintes propriedades. M vezes N vezes A igual a M vezes N vezes A. Depois, M vezes A mais B igual a M vezes A mais M vezes B. Próxima. M mais N vezes A, que é igual a M vezes A vezes N vezes A. E a última, uma vez A igual a A. O determinante é um valor que eu consigo retirar de todos os elementos que compõem uma matriz. No determinante de ordem 1, a matriz vai possuir apenas uma linha e uma coluna. Dessa forma, o determinante corresponde ao próprio elemento da matriz, ou seja, o determinante de x na matriz de elemento 5 é igual a 5. O determinante de ordem 2 é onde a matriz possui 2 linhas e 2 colunas, como no exemplo de uma matriz genérica de 2 por 2. A é igual a A11, A12, A21 e A22. A11 e A22 compõem a diagonal principal. Sendo assim, eu posso calcular o determinante da seguinte maneira. Determinante de A é igual a A11 vezes A22 menos A21 vezes A12. O determinante de ordem 3 é quando a minha matriz possui 3 colunas e 3 linhas, como na matriz genérica que nós temos abaixo. No exemplo a seguir, a gente vai calcular um determinante de ordem 3. A matriz C é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 4. Porém, eu só posso calcular
diagonais completas, ou seja, se você tentar traçar uma linha do 0, 4, 4, você consegue formar a diagonal. Porém, você não consegue formar a diagonal em 1, 2. Fica faltando um elemento. Então, dessa forma, a gente pega as duas primeiras colunas e reescreve elas ao lado. Dessa forma, a gente tem 0, 1, 2, 0, 1, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 3. Agora eu posso calcular o valor das diagonais principais que estão em destaque aqui. A 0, 4, 4 fica 0 vezes 4 vezes 4, que é igual a 0, porque a partir do momento que eu multipliquei 0 por 4, eu já anulei toda a coluna. Agora, 1 vezes 2 é igual a 2, vezes 1 é igual a 2. 2 vezes 3 é igual a 6, vezes 3 é igual a 18. Então, a coluna azul fica 0, a coluna verde 2 e a coluna roxa 18. Agora é necessário calcular as diagonais secundárias. Diferente da diagonal principal, o valor que der nessa diagonal, ela vai ser invertido. Se o valor deu positivo, vai ficar negativo, se o valor deu negativo, vai ficar positivo. Então, 2 vezes 4 é igual a 8, vezes 1 é igual a 8. Neste caso, é 8 positivo, porém, como a gente inverte aqui, fica 8 negativo. 0 vezes 2 é igual a 0, então eu já anulei toda a minha diagonal. 1 vezes 3 é igual a 3, vezes 4 é igual a 12. Nesse caso, o 12 ficou positivo, porém, como a gente está calculando a secundária, então vai ficar negativo. Assim, eu tenho que o determinante de C é igual à soma de todas as diagonais. Então, 0 mais 2 mais 18 menos 8 menos 0 menos 12 é igual a 20, menos 20 é igual a 0. Então, o determinante dessa matriz é igual a 0.